da Sara. 1 Reis 17 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Feche seus olhos, se você puder. Você que está em casa, também um momento para você conversar com Deus, um momento, se a tua alma está aflita, um momento de você buscar em Deus esse refrigério, a se aquietar. Você ore para que o Senhor traga cativo os teus pensamentos, as tuas emoções, para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para o seu coração nesta noite. Obrigado, Senhor, obrigado por a tua palavra, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui. Sabemos, ó Deus, que muitas cidades, as igrejas estão fechadas, muitas cidades, ó Pai amado Deus, as pessoas não podem se ajuntar para adorar e para interceder também, Pai, pelas pessoas. Mas o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de podermos mesmo, meu Deus, com um número limitado, mas nós podemos abrir as portas e usar esse tempo, Deus, que é a tua casa, para trazer, Deus, o consolo da tua palavra ao coração aflito. Senhor Deus, que o Senhor continue nos guardando, que este momento seja um momento de coração aberto, sensível, nosso espírito cativo, meu Deus, buscando o entendimento, buscando ouvir aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Quem que não está em crise, irmãos? Quem que não está passando em crise hoje? Será que existe alguém que não está em algum tipo de crise? Porque na realidade, irmãos, nós vivemos em crise direto, né? É lógico, numa intensidade maior ou menor, mas sempre há uma situação onde nós lutamos. Se nós não tivermos cuidado, a gente até desesperando. Então, na realidade, a gente vive em crise, né? Ou uma hora é a família, uma hora é uma enfermidade, uma hora é uma, como eu falei da nossa irmã Sara, é um anúncio que chega assim, da hora para outra, ou é uma questão financeira, profissional. Então, o cristão vive em crise. Aliás, Jesus ele diz lá no Evangelho de João que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, aflição, crise, luta. Por isso, irmãos, que a nossa campanha, o tema, não é saindo das crises, é vivendo, vencendo em meio às crises. A questão o problema é quando essa crise vem, irmãos, e a gente está distante de Deus. Você só vai acabar as crises, irmãos, completamente, a hora que você estiver na glória, a hora que você estiver com o Senhor, a hora que nós triunfarmos, né, deixarmos de ser a igreja militante e nos tornarmos a igreja triunfante, e estarmos com Deus. Lá não vai haver crise, lá vai haver alegria, lá vai haver refrigério. Então, a questão se a crise vem, como que está a minha vida? Porque se você está em Deus, queridos, você tem alguém que peleja por você. Por isso que a gente sempre tem dito, não é que eu venho para a igreja por causa da crise, eu tenho que vir para a igreja por causa de Jesus, porque se a crise ela prolongar, se você não estiver em Cristo, você desanima.
Quantas pessoas você já ouviu falar: pastor, eu não aguento mais e vou abandonar Deus, vou abandonar tudo, né? Porque, irmãos, a nossa convicção, a nossa vida, ela precisa ser pautada em Deus, né? Se a gente está firme, as crises, irmãos, elas vêm, a gente vai vencendo, e a Bíblia diz que a gente vai vivendo de glória em glória, de fé em fé, de conquista em conquista. O hoje é o ontem que tanto te perturbava, que tanto preocupava, né? A gente falava assim, 2020, misericórdia, mas nós já estamos em setembro, irmãos, e a gente ainda está firme, a gente está vivo, a gente está vencendo, né? Principalmente porque Deus está conosco, né? Não existe, irmãos, na Bíblia, dizer que crente não passa crise. Tem pessoas que pregam que se você está em crise é porque você está em pecado. Não, irmãos, nós estamos em crise porque nós vivemos nesse mundo, nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros, então as crises elas se estabelecem. E é interessante isso, irmãos, essa importância de nós estarmos em Cristo, porque o próprio Elias, o texto diz que ele fala: Deus perante a cuja face estou. Então dá a ideia, irmãos, de um relacionamento de Elias com Deus, porque o texto parece que Elias surgiu do nada. Aliás, não existe nenhuma informação quem era Elias antes desse texto, a não ser a origem dele, né? Ele era de Tisbé, ele era um tisbita. Mas mostra, irmãos, que ele tinha um relacionamento, que o próprio Elias fala: perante cuja face estou. Então, essa expressão, irmãos, é uma expressão de quem adora a Deus. A crise de Elias que estabeleceu aqui, irmãos, não foi uma crise como eu ministrei quinta-feira retrasada, no momento de perseguição, momento de desânimo, momento onde ele queria morrer, o momento que ele queria desistir do outro, né? Porque existem vários momentos na vida da gente, irmãos, cada uma tem uma situação, e a crise que se levanta na vida de Elias agora, irmãos, é porque ele se posiciona diante de um rei, diante de Acabe, por causa, né, do afastamento de Acabe de Deus, e ele vem, irmãos, no momento que por sinal, é o momento que a seca já estava estabelecida. Porque aqui ele fala que são 3 anos, mas lá em Lucas e em Tiago, fala que por 3 anos e meio havia seca no chuva. Então já vinha um momento de estiagem sobre a Palestina. E Elias, ele chega, ele fala: agora, olha, não vai cair nem orvalho, não vai cair chuva nesses anos que nós vamos perceber depois que são mais 3 anos. Então esta palavra, irmão, gerou no coração de Elias uma preocupação, por mais que ainda aqui não apresenta, mas isso gerou no coração de Acabe uma perseguição na vida de Elias. Então Deus, ele chega, irmãos, ele faz um convite, ou dá uma direção, ou uma orientação para Elias, e Elias, ele recebe essa orientação, né, que é se levantar, né? Ele diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: retire daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Então a primeira coisa, queridos, que esse texto ele nos ensina, dentro daquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar a você que está passando por algum tipo de crise, e que você vai vencer nesta crise, irmãos, eu tenho que caminhar na vontade do Senhor. Eu tenho que caminhar, irmão, na direção, no mandamento do Senhor. Mas pastor, mas você fala isso todo dia, parece que aquele chavão, irmãos. Na realidade tem coisa que a gente tem que repetir todos os dias, até entrar por osmose, né? Porque é uma coisa natural isso. Pastor, mas caminhar na vontade do Senhor, obedecer, mandamento é natural. Aí eu faço uma pergunta: você anda na direção de Deus em todo momento nas suas decisões? No momento da crise, todas as crises que você passou, ou que você tem passado, não, você vai orar a Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim, aonde o Senhor quer me levar, né? É claro que tem pessoas, irmãos, que têm esta prática, na maioria das vezes, mas nós sabemos, irmãos, que a maioria das pessoas, no momento da crise, ela desespera e ela toma atitude.
No momento da crise, ela vai ouvir pessoas, ela vai ouvir familiares. Não que nós temos que desprezar, irmãos, as orientações. Tem pessoas sábias, tem pessoas que mesmo não dando uma orientação bíblica, mas no conhecimento, às vezes essas orientações funcionam. Mas a proposta de Deus, irmãos, para nós que somos a sua igreja, nós que somos os seus filhos, é que nós, irmãos, ouçamos ou ouvimos, ouçamos a palavra de Deus, porque Ele sabe como nos livrar. A grande questão é se eu quero ouvir ou não. Muitas pessoas e muitos personagens bíblicos, irmãos, ele tomou decisão segundo o coração dele. Você quer ver um caso de um grande homem de Deus? Um homem que não é o pai da fé, mas é o pai dos que creem, que o pai, autor e consumador da fé é Jesus Cristo. Abraão no capítulo 12, uma hora de quem nós estamos? Nós estamos falando de Abraão, irmãos. Pai de Isaac, pai de Jacó. Nós estamos falando, irmãos, daquele que saiu, né, da sua terra no chamado de Deus para conquistar, para tomar posse de uma terra para a geração dele. Abraão, ele estava na Palestina, irmãos, que Deus havia dito para ele: você sai da sua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu enviarei, e ele vai e se estabelece na Palestina, e vem uma seca sobre a Palestina. Primeiro fala, mas como que Deus me leva para um lugar e vem uma seca? Porque a questão, irmãos, não é aonde ou como nós estamos, a questão é quem está conosco. Mas mesmo Abraão, irmãos, lá no capítulo 12, diz que havia uma seca sobre a terra, e Abraão, ele pega, irmãos, sem uma busca de Deus, sem uma orientação de Deus, no seu conhecimento, ele desce para o Egito. E interessante, irmãos, que no Egito ele prosperou. Por mais que no Egito ele mentiu, porque ele disse que Sara era sua irmã, porque era um costume, né, que se falasse sua esposa, se alguém, né, o rei da terra quisesse tomá-la por esposa. Então ele, na realidade, ele fez uma meia mentira, porque Sara, ela é irmã por parte de pai, não por parte de mãe. É o que o texto diz. Mas ele vai, ele se estabelece, irmão, no Egito, e ele prospera. Tanto que ele sai do Egito, irmãos, próspero. Mas só que ele sai do Egito, irmãos, quer ver, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, olha o versículo 16, diz assim: e por causa dela tratou bem a Abraão, né, falando que o rei, por causa de Sara, tratou bem a Abraão, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. E a gente vai acompanhar, vai ver que Abraão sai rico do Egito. Só que, irmãos, todas as vezes que a gente faz algo, irmãos, que não é o propósito de Deus, irmãos, uma hora a conta chega. Aparentemente deu tudo certo, mas a gente percebe, irmão, lá no capítulo 16 de Gênesis, que no momento onde ele acha que está atrasando a promessa, que ele seria pai de uma grande nação, o que ele faz? Aliás, Sara oferece para ele a sua escrava, Agar, a egípcia. A conta vem, irmãos, por causa de uma desobediência, por causa de não ouvir uma direção de Deus, por causa de uma decisão do coração. Ele desce para o Egito, e do Egito ele traz uma escrava, e essa escrava, irmãos, depois gera um filho para Abraão, que é até hoje a grande contenda entre o povo de Deus. Então, irmão, sempre vai vir a conta. Aparentemente se fala: pastor, eu tomei uma decisão, beleza, irmãos, mas uma hora a conta chega, de uma intensidade maior ou menor. Elimeleque tomou uma decisão errada. Olha o livro de Ruth. Elimeleque, havia fome em Belém, e ele vai para onde? Ele vai para Moabe. Aparentemente uma decisão boa, mas em Moabe morreu Elimeleque, morreu os seus filhos,
Deus depois restaurou, irmãos, a bênção na vida de Noemi, através de Ruth, mas houve perdas. Você quer ver a diferença, irmãos, de quem ouve a palavra de Deus? Isaac, irmãos, estava descendo para o Egito, e Deus fala para ele: Isaac, não desça para o Egito, se estabeleça em Gerar. E lá em Gerar, irmãos, a Bíblia fala que Isaac prosperou, ele semeou, ele plantou e ele colheu 100 por 1. Estar, irmãos, na direção de Deus. Então, o momento da crise, a questão é: quem é que está falando ao teu coração? Será que no momento da crise, irmãos, é o momento de eu tomar as minhas decisões? Será que no momento da crise é o momento de eu desesperar? Será que o momento da crise, irmãos, é eu sair daquilo que Deus tem como direção? Para Elias aqui agora, irmãos, a palavra de Deus para Elias: Elias, sai da onde você está. Para outras pessoas, Deus fala: fica onde você está. Para outros, Ele fala: espera esse momento. Foi o que Ele falou para Davi. Quando os filisteus vêm atacar, Davi, logo que ele assume o seu reinado, e Davi sai com a batalha que o filisteu, ele fala: Deus, eu vou. E primeiro ele desce para a fortaleza, ele ora, ele busca direção, e ele fala: Deus, eu vou nessa batalha. E Deus fala: vai. E ele vai e ele vence os filisteus. Os filisteus se ajuntam novamente e vêm pelejar contra Davi. Davi de novo: Senhor, eu vou pelejar contra os filisteus. Ele falou: não, Davi, agora você vai esperar. Você vai ficar escondido e deixa que eu armo a situação. E a hora que você vê um barulho como passos sobre as amoreiras, aí você vai sair. Então, irmãos, há tempo para todas as coisas. Por isso que eu tenho que ter a direção de Deus. Por isso que eu tenho: Senhor, o que eu faço? Irmãos, eu vou vencer no meio da crise se assim eu proceder. É o que o Senhor ensina para nós através desse texto. Elias, desce, sai daí, Elias, você vai para o lado oriental, esconde junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Então, irmãos, Elias ouviu, e é o que eu e você precisamos ouvir, irmãos. Nós precisamos parar de ouvir o nosso coração. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa é dos lábios que vêm do Senhor. Se Ele tem falado para você: espera, acalma. Se Ele tem falado para você: avança. Se Ele tem falado para você, querido, te dado orientação. E esse Deus, irmãos, é o Deus que orienta, é o Deus que dá direção. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar uma direção. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nesta noite para ministrar no teu coração, nessa situação que você está lutando, que você está passando, essa crise que está estabelecida sobre a sua vida, numa intensidade maior ou menor, porque Deus continua falando, queridos. Deus continua ministrando, Deus continua se atentando a nós. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que falou para Elias, o Deus que falou para Isaac, é o Deus, irmãos, que fala comigo e fala com você, para que nós venhamos viver, irmãos, milagres da nossa vida, que nós venhamos viver, irmãos, momentos extraordinários, porque esse momento, irmãos, que para Elias, que dele sair dali e ir para um lugar onde ele vai ser sustentado por corvos, de dia, de manhã e à tarde. Olha, irmãos, que coisa tremenda. Como que seria você, se alguém, ou se Deus falasse para você uma coisa tão aparentemente absurda? Você vai lá, e eu vou mandar corvos, e esse corvo vai trazer pão e carne de manhã, pão e carne à noite. Lógico que a gente precisa pontuar aqui, irmãos, que primeiro, que corvo, ele come carne, ele já come carniça. E outra, corvo, irmãos, na Bíblia era um animal imundo. Mas quando Deus quer trabalhar, irmãos, Ele faz. Então a questão, irmãos, não é querer tentar entender o que Deus está fazendo. Irmãos, a ideia é crer naquilo que Deus fala.
O senhor citou aqui que eu preguei domingo. Lança a rede. Preguei, eu pesquei uma noite toda, lança a rede. Mas é absurdo. Já pesquei, o horário é de dia e se pesca à noite. Mas lança sua rede. E você sabe o final da história. Elias, irmãos, a Bíblia diz que, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou-se junto ao torrente de Queribe, na fronteira de Jordão. Você fala, pastor, mas Elias, ele ouviu isso e atendeu, porque é o Elias. Pastor, quem sou eu? Eu sou um mero mortal. Elias também era mortal. Tenho minhas falhas, mas Elias também tinha. Tiago diz que Elias, irmãos, ele padecia dos nossos mesmos sofrimentos, das nossas mesmas angústias. Elias sentia tristeza, Elias tinha dúvidas, Elias tinha tantas coisas, só que Elias cria. Elias, ele creu, porque ele não só creu aqui, irmãos, de ser alimentado por corvos. Essa é a primeira experiência gloriosa de Elias, e ele foi mais além. Elias, irmãos, ele foi depois que acaba esta água, e Deus fala para ele de novo, agora você vai para outro lugar, porque, como eu disse, irmãos, há momento para todas as coisas. Inclusive há momento para nós, irmãos, termos discernimento daquilo que Deus espera para nós. Então Elias, ele vai e ele é alimentado, irmãos, sustentado por uma viúva, nos tempos de Israel, irmãos. Uma mulher, irmãos, que estava para morrer, ela e o filho. E Elias, por a sua obediência, Elias por ouvir aquilo que Deus falava para ele, por mais que era absurdo, talvez era mais absurdo do que ser alimentado por corvo, ser alimentado por uma viúva, uma mulher que não tem nada, não tem um provedor na casa. Mas nós vemos depois desse versículo que ele desce, irmãos, ele vai para Serepta, e ali ele é alimentado, irmãos. Ele não só é alimentado, mas ele abençoa aquele lugar, porque não faltou azeite na botija, nem farinha na panela. Depois Elias, irmãos, tem uma outra experiência gloriosa, que é a experiência de fogo descer sobre o altar. Depois ele tem outra experiência de olhar, irmãos, uma nuvem, e na convicção, porque Deus já havia falado para ele, olha, vai chover, mas é o tamanho da mão de um homem, ocorre que vai descer um grande temporal. E mais ainda, irmãos, Elias, ele é levado ao céu no meio de um redemoinho, porque homens e mulheres, irmãos, que ouvem, que andam na direção de Deus, irmãos, as experiências deles são extraordinárias. E as experiências de Elias, irmãos, elas são experiências para mim e para você. Que a gente não tem que tentar entender o que Deus quer de nós, irmãos, quando às vezes Ele pede coisas absurdas aos nossos olhos. Irmãos, nós temos que crer. Por quê? Por que tem que fazer isso? Por que não pode ser assim? Por que tem que ir para Nínive, como diz Jonas? Por que eu tenho que pregar para Nínive? Por que eu não posso pregar no sul da Espanha? Olha, eu vou para Tarsis, lá a igreja vai ser mais abençoada, lá é uma região mais próspera. Por que eu tenho que ir para Nínive, se eu posso ir para Tarsis? E as coisas estão acontecendo. Estava conversando, falei acho que com o Marcelo sobre essa semana. Parece, irmãos, que não é porque as coisas vão dar certo que Deus está no negócio. Porque você vê Jonas ele desce para Jope, e o que ele encontra lá? Um navio olha que coincidência, irmãos. Um navio que vai para Tarsis. Pastor, mas natural agora, irmãos, que todo dia você vai nesses portos, principalmente em países que se usa muito navio, toda hora tem um barco lá, irmãos. Ali o navio passava a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá. Olha, Deus está no negócio.
Afinal de contas, olha, tem um navio, tem passagem, tem o dinheiro, Deus está no negócio. Mas a orientação de Deus é para Nínive. Por que para Nínive? Não, eu quero ir para Tarse. E ele teve que ser jogado ao mar e toda a história que você conhece para cumprir um propósito de Deus. Milagre é para se acreditar, queridos. Se você não acreditar que Deus ele pode fazer coisas extraordinárias para tirar da crise, que vai fazer você vencer na crise, irmãos, não adianta. Pastor, a minha dívida é muito grande. Pastor, a situação da minha casa. Pastor, você não entende. Eu não preciso entender, irmãos. Eu preciso crer que Deus pode fazer. O Deus que usa corvos, o Deus que usa uma viúva, o Deus que faz coisas extraordinárias, irmãos, é o Deus que pode abençoar a sua vida. É o Deus que pode abençoar a tua vida. Então a questão é creia. Quem pecou? Ele ou seus pais para que fosse cego? Lá o cego de Siloé. Como que você foi curado? Não sei. Ele mandou eu ir lá lavar, colocou barro nos meus olhos, mandou eu ir lá lavar no tanque Siloé, eu voltei, isso é curado, é simples. Mas como que é isso? Não sei, ele mandou, eu fui. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender a cada dia mais ser sensível naquilo que Deus tem para nós. Talvez Deus tenha dado direção para você, queridos, para você sair da sua crise que você está passando e às vezes você não está conseguindo entender o que Ele quer. E a oração que você pode fazer nesta noite: Senhor Deus, eu não quero saber como que vai ser, Senhor. Eu não quero saber o porquê. Eu quero ouvir o que o Senhor quer que eu faça, Pai. E Ele vai te dar direção, queridos, como Ele deu direção para Elias. E Elias saiu. Elias foi livre da perseguição de Acabe. Elias viveu experiências gloriosas e ele venceu aquela crise, porque ele ouviu Deus. Ele não questionou Deus sobre a sua palavra, Senhor. Não adianta eu falar, irmãos, que eu acredito. Não adianta falar, pastor, eu obedeço. É você que sabe, irmãos. Porque a obediência, aquilo que é Deus, irmãos, não é quando é agradável, quando me favorece, é em todo tempo. As cartas de João no capítulo 2, ele diz assim, olha, ele está falando, né? Olha, eu conheço que você é de Deus, se você obedece à palavra, os mandamentos. Porque se você diz que conhece a Deus e não obedece à palavra, você é mentiroso, e a verdade não está em ti. Então não adianta eu falar que eu conheço Deus, irmão, se o mandamento dele, a palavra dele, a direção que ele dá, ela é deixada de lado. Por mais que seja absurdo aquilo que Deus te fala, irmãos, eu vou fazer algo na tua vida, mas eu vou fazer dessa forma, eu vou usar dessa forma. Eu não acredito. Tenha fé, irmãos, acredite que o que Deus pode fazer na sua vida é coisas extraordinárias. Mas você precisa ouvir aquilo que Deus tem. Talvez Deus está falando chega e você continua. Talvez Deus está falando continua e você diz chega. Talvez Deus fala fica, você quer ir embora. Talvez Deus está falando vai embora e você fica. As pessoas, elas mudam, elas compram, elas vendem nas decisões dela, e muitas vezes não é Deus que está falando. E Ele mostra, queridos, nesta mensagem, nesta noite, Ele pode fazer você vencer nas crises, mas é Ele que pode fazer isso na sua vida. Curva a sua cabeça no nome de Jesus. Quem sabe o que você precisa nesta noite é ouvir essa direção. Talvez você está aqui, você que está na sua casa, está perdendo sono, fazendo projetos,
fazendo planos, eu vou fazer assim, que vai dar certo, e amanhece o dia você vê que nada acontece. E a orientação de Deus nesta noite: Deus, fala comigo, Senhor. Não falou hoje, amanhã, Deus, continua falando comigo, Senhor. Não falou amanhã, Deus, continua falando comigo. Porque não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus, queridos. Agora, o Deus que eu estou pregando, mas é um Deus que ele se preocupa, é um Deus que dá direção, é um Deus que fala, é um Deus que responde, é um Deus que pode mudar a sua situação, é um Deus que pode tirar o teu choro e gerar sobre você a alegria daquilo que Ele tem. É um Deus que sara, é um Deus que prospera. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que abre portas e ninguém fecha. Às vezes você fala, mas não vai, porque não, mas Deus, Ele abre. Irmãos, quantos testemunhos nós já ouvimos? Quantos testemunhos você já testemunhou de experiência? Por que Deus não pode resolver agora? A Bíblia diz que Deus não muda. E esse é o Deus abençoador, queridos. Esse é o Deus que, se você ouvir a orientação dEle, você apenas crer, mesmo que Ele vá usar meio sobrenatural, queridos, mas Ele vai fazer na sua vida, porque Ele fez na vida de Elias, e Elias venceu em meio da crise, e eu profetizo no nome de Jesus na sua vida, você vai vencer no meio da crise, se você ouvir aquilo que o Senhor tem, e simplesmente acreditar, Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. O Senhor conhecia Elias, o Senhor conhecia Abraão, Isaac, Elimeleque, Jonas, Davi, e o Senhor conhece cada um de nós, Pai. O Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que necessitamos. O Senhor conhece o amanhã, o Senhor conhece o nosso sofrimento, o Senhor conhece o nosso desespero. E aqui nesse texto, Pai amado, Elias nem sequer havia pedido para o Senhor, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor interviu antes mesmo dele se colocar, Pai, num pedido de socorro. Talvez, Pai amado, aquilo que nós precisamos, Pai, nesta noite. Pessoas ainda não colocaram diante do Senhor, mas que o Senhor venha com a mesma misericórdia, com a mesma graça que o Senhor veio sobre Elias, Pai. E fala ao coração, fala ao meu coração, Pai, naquilo que é luta, naquilo que é adversidade, como agir. E que eu e a sua igreja, Pai amado Deus, seja ousado, Pai, para Deus ouvir e obedecer a sua palavra, porque eu sei, Deus, que o final da história sempre será um final feliz, quando nós confiamos no Senhor. E a crise, Pai amado, ela passará. A crise ela passará, Pai, porque Deus, nós temos um Deus que é poderoso, e um Deus que vela pela sua palavra, e um Deus que olha por cada um de nós, Pai. Levanta, Deus, aquele que está abatido nesta noite, aquele, Pai amado Deus, que acha que está sem força, aquele, Pai, quem sabe não tem força nem sequer para se levantar, mas o Senhor pode, ó Pai amado Deus, levantá-lo, como o Senhor levantou Elias também, Pai amado, no capítulo 19, que foi ministrado, Pai. Vem com a sua misericórdia, com a sua graça, e coloca, Pai amado Deus, um sorriso nos lábios de cada um de nós. Um sorriso, Pai, não pautado, Pai amado Deus, por aquilo que nós podemos ver, mas por aquilo que nós não podemos ver, Pai, porque é aquilo que o Senhor tem para nós. E um dia nós veremos, ó Pai, não só a vitória aqui na terra, o melhor desta terra, mas também um dia nós veremos, ó Deus, a maior vitória que o Senhor tem para nós, Pai, que é quando todas as crises cessarão, é quando nós estivermos contigo na glória, Pai, como igreja reunida, se alegrando, Pai, na sua presença, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, todos aqueles que nos ouviram através das lives, todos os pedidos de oração, mesmo que ainda, Pai amado, eu não vi, mas eu já coloco cada uma delas diante do Senhor, cada desejo, Pai, cada causa, cada enfermidade. Queremos orar, Deus, por todos aqueles que estão nos leitos de hospitais. Meu Deus, eu quero, Pai, especial, Deus, orar pela vida do pastor Denilson, pela vida do pastor Dinho,
Homens, ó Pai amado Deus, que trabalham para o Teu reino e que estão, Pai amado Deus, Senhor Deus, nos leitos de hospitais, entubados. Meu Deus, mas a igreja ora, mas sabemos que o Senhor, Pai amado Deus, dá o sim e dá o não. Mas a Tua palavra diz que o Senhor ouve a oração da Tua igreja. Aqueles que estão, Pai, enfermos, homens que creem e que não creem no Senhor, Pai, que dependem da Sua misericórdia. Meu Deus, visita cada leito de hospital, Senhor. Levanta cada enfermo. Meu Deus, traga, Pai amado, bênção, Pai, provisão naqueles que estão passando por momentos de dificuldade. Pessoas, ó Pai amado, que estão entristecidas, Pai. Meu Deus, venha contemplar a alegria, Pai, do Senhor. Essa mesma alegria que nós estamos, ó Pai amado, tendo, Senhor. Alegria da Tua presença. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus, Pai. Visita cada lar, Pai. Faz dos ventos mensageiros da Tua palavra, que esta palavra, Pai, entra, Pai, em muitos mais lares, ó Pai, e vidas sejam, Pai, transformadas, vidas, Pai amado, venha vencer as dificuldades e as lutas, Pai, no Senhor, para a glória do Teu nome, nós oramos, amém, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Leva-nos, ó Deus, debaixo do Seu amor, da graça do Teu Filho e da comunhão do Teu Espírito, Pai, que saímos daqui vitoriosos, vencedores, ó Pai, porque Deus, nós somos Teus filhos e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus os abençoe. Domingo, 19 horas, nós estaremos aqui reunidos, adorando ao nosso Deus, e você vai ver que aquilo que te perturbava hoje, domingo você nem vai lembrar mais. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Não é que você vai esquecer dele, não, é que Deus vai entrar com provisão, amém?